No vídeo anterior a gente viu alguns erros de decoração. E no de agora a gente vai falar sobre acertos. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo anterior. Se não, acompanha esse vídeo e vem ver os acertos. Vamos ver como que seriam as soluções para os erros que tinha anteriormente. Vem comigo. Olá, bem-vindo ao Arquitetura e Paisagismo. Eu me chamo Aleph Pereira e se você não me conhece, eu sou arquiteto urbanista, designer de interiores e paisagista. E tenho meu trabalho aqui no YouTube como arquiteto, divulgo meus trabalhos e também eu tenho as minhas redes sociais, Instagram e o Pinterest. O Pinterest é um banco de imagens onde eu distribuo todas as minhas divulgações e também inspirações. O Instagram é a parte de plataforma que eu utilizo para fazer enquetes, perguntas e também divulgar um pouco do meu trabalho. Lá fica um pouco mais prático para vocês me conhecerem um pouco mais, certo? No vídeo de hoje eu vou estar disponibilizando mais imagens sobre os acertos dos erros que não se devem ser cometidos, tá certo? Antes de mais nada, antes de começar as imagens, eu peço para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se ficou algo, não hesite em perguntar, pode mandar mensagem. Minhas redes sociais é tudo AP, Arquitetura e Paisagismo, tudo junto, então você vai me encontrar por lá. Pode perguntar, pode me chamar, não tem problema algum, tá certo? AP, Arquitetura e Paisagismo. Comenta, ó, já curte aqui embaixo, certo? Vamos lá para o computador que agora eu vou te mostrar um pouco sobre as imagens e algumas soluções. Eu já vou adiantando que é mais fácil a gente achar algo que é certo do que algo que é errado. No vídeo anterior eu demorei um pouco para encontrar algumas imagens, mas nesse vídeo foi algo mais fácil, algumas inspirações muito mais práticas, algumas imagens. É certo, tudo que é certo a gente mostra, o erro a gente necessariamente não acaba mostrando. Deixa de enrolação, vamos para lá agora, lá pro computador. Vamos começar então, né? Os 9 acertos na decoração. Começando pelo nono item, cortinas corretas e em tamanhos ideais. A gente viu que não importa se ela é de trilho, se ela é de varão, como que ela é. O importante é a posição dela. Tem essas duas imagens, essas duas últimas, são persianas de enrolar e também pode ser daquelas persianas tradicionais. Se você precisa cobrir só o espaço da janela, não coloca uma cortina de varão, uma cortina de tradicional ali. Fica estranho, você quer colocar uma cortina pequena, você pode optar por uma persiana, como a gente pode ver na imagem 2. Tem a cabeceira da cama atrás e você tem uma janela. Ah, eu não quero colocar uma cortina, se eu vou colocar essa cortina acabando em cima da cabeceira. Não, você pode utilizar a solução de colocar uma persiana de enrolar. Nono item, decoração ideal. Esse ponto, antes de começar, eu quero frisar alguns pontos. Eu não estou questionando o que é ideal de decoração, o que é o certo. Vamos levar em consideração do que a gente comentou sobre excessos. Então você tem que tomar cuidado com o excesso. E aqui eu trouxe algumas imagens simples só para a gente poder discutir, né? Na primeira imagem a gente consegue ver o que? Tem duas banquetinhas coloridas que chamam a atenção. A pessoa ela é colecionadora de carrinhos. Se você vê, tem uma coleção ali embaixo. Ou é de criança brincar. Então você consegue colocar e fazer parte da decoração se você não tem um espaço. E alguns itens espalhados, mas nada que não atrapalhe a circulação, algo que não interrompa a circulação. No segundo a gente consegue ver também a pessoa ela optou, ao invés de ter uma mesa, o próprio balcão também é já o aparador, então você usa ali de mesa, tem alguns itens, alguns livros expostos, se for livros do dia a dia, então fica guardados ali. São
algo do dia a dia mesmo. Na imagem 2 a gente consegue ver uma parede de terracota, com um vasinho, um espaço para café, nada muito poluído, nada muito cheio de itens, não tem muita coisa para ter que ser tirada da pó, tem que se limpar, digamos assim. 7º item, ideal de decoração. Ideal, eu volto ao mesmo ponto. Não estou falando que é o certo, mas sim o que se deve ser levado em consideração e tomar cuidado com os excessos. Aqui alguns itens que eu tirei para poder inspirar vocês. Esse primeiro, estão utilizando muito essa frase de, como é que eu posso dizer, minimalista. Então tem um Buda, tem as cores combinando, né? A cor do próprio aparador com a própria móvel da cozinha. E não tem muita poluição de texturas de imagem. Tem uma parede de tijolinho que tem uma textura bem diferente. Pode ser até... Não precisa ser tijolinho mesmo, pode ser um adesivo, pode ser um vinílico colado na parede. Não importa tanto, mas você vê que não polui, não cansa a vista. Nessa segunda foto, você pode brincar com estampas, você pode brincar com as cores. Se a gente ver aqui, a pessoa ela colocou um contraste entre o rosa, o verde das plantas, o branco e o preto. Uma colcha de bolinha, almofadas, um quadro que brinca um pouco, mas nada muito poluído, nada que canse muito. Nessa última imagem também, algumas almofadas, um amontoado de almofadas, brinca um pouco com um tom de rosa e branco, tons azuis, e não é diferente daquela outra dos vasos, que não sei se vocês vão lembrar dos vasos. Não tem muito vaso, não tem muita coisa, não tem muita poluição. São cores que acabaram combinando nesse espaço. Escolha de plantas internas. Alguns pontos devem ser levados em consideração em relação a plantas. Plantas muitas vezes precisam de sol ou não precisam de sol. Precisam ser regadas periodicamente, nem tanto. E foi o que eu questionei no último vídeo, de não saber onde colocar ou colocar plantas erradas, em lugares que não dão certo, como na cozinha. E aqui tem uma varanda com bastante iluminação. E tem um pé de jabuticaba, tem uma jabuticabeira. Pode se colocar. Se você tem espaço e se o condomínio permite, é uma planta de sol, pode colocar uma planta de sol. Tem que lembrar de regar, lógico. Assim como as plantas internas, como os samambaias, clorofito, todas essas plantas elas precisam de sol, mas não sol direto, e sim iluminação. Então você coloca na sala próximo de uma janela que bate iluminação, você consegue colocar e elas sobrevivem ali. E por último nesse ponto, eu estou trazendo um tabu, que é plantas de plástico. Muita gente questiona em relação das plantas de plástico e eu falo que sim, podem ser utilizadas, por que não? Assim como as plantas comuns, elas juntam pó também, só que ela não tem a necessidade periódica de serem lavadas, de serem regadas, desculpa. Você tem que tirar ela e tem que limpar, tem que ser feita uma certa manutenção, não tão quanto uma planta comum. E hoje existem muitos fabricantes que fazem plantas de plástico que imitam plantas reais, onde você consegue colocar em lugares que sobrevivem, né? Então, se você quer trazer algo mais urbano, esse urban jungle que está se falando tanto também, se você quer trazer planta para dentro do apartamento, mas você não consegue, você tem um emprego que não tem como manter, pode sim optar. Você vai gastar um pouco mais numa planta de plástico, mas ela vai fazer parte, vai ornar no seu interior, não vai atrapalhar em nada. Eu particularmente não sou contra, lógico, exceto das famosas lojas de R$1,99 que você tá vendo que ali aí você tem que fazer uma pré-seleção, claro. Item 5, a gente falou sobre divisões erradas, e agora eu tô trazendo as divisões corretas e como que algumas soluções foram feitas. A gente consegue ver
Nessa primeira foto já é algo comum em apartamentos pequenos hoje. A pessoa optou por não ter uma janela, não ter uma parede dividindo o quarto da sala, e eu acho isso super legal. Ah, mas vai ficar bagunça. Não, não vai ficar bagunça. Ninguém vai ver bagunça. Você vai aprender a ser organizado. A casa é sua. Se você vai receber visita, você vai. Você não precisa se importar com o que o outro vai pensar. E sem contar que traz mais iluminação, ventilação. Não impede você colocar uma cortina para deixar mais escuro. Não impede nada. Além também da televisão que está na sala, você consegue utilizar no quarto. Então você vai estar dividindo o ambiente com um móvel que você pode utilizar até o outro lado do móvel. Isso é uma divisão bem interessante, uma divisão que dá certo. Na segunda imagem, assim como as outras imagens, tem esses móveis que acabam dividindo sala de estar com sala de jantar, ou um hall de entrada, e é criado várias divisórias onde você tem uma barreira, muitas vezes se a pessoa não passar por ali, você coloca um sofá, algo do tipo, e funciona, porque você não mata a passagem. Esse móvel você pode ver que é estreito comparado a muitos. Essa outra foto são um painel ripado. Você quer dividir a cozinha da sala de jantar, ou então é uma kitnet, é um apartamento pequeno. Você coloca esse ripado, você deixa translúcido, você deixa passar a iluminação, ventilação. Só que você cria uma barreira, ninguém passa por ali. Você não quer colocar um balcão, você tem espaço para o balcão de outro lado, você consegue colocar isso e funciona completamente. Esse último, tanto na parte residencial quanto na parte comercial, você consegue criar elementos e mandar fazer em marcenaria elementos que dividam ambientes onde você cria uma passagem por um certo ponto. Aqui acredito que seja uma parte de sala de estar com uma área externa, uma área gourmet, algo do tipo. E foi criado esse painel, e esse painel divide bem a parte externa da parte interna. Nenhuma crítica sobre. 4. Tamanho dos móveis. A gente comentou sobre querer ter um móvel que você traz uma casa para um apartamento, ou o contrário, um apartamento para uma casa onde o móvel fica pequeno num espaço grande, ou o móvel muitas vezes nem cabe na sala. Você acaba se empolgando em lojas e compra ele por impulso, sem menos medir ou achar que caberia no seu espaço. Ou muitas vezes ter uma mesa um aparador central, uma mesinha ali, e a pessoa não conseguir circular. Na primeira imagem tem uma solução básica. Você tem que aceitar o tamanho do seu apartamento, da sua casa. Aqui é um sofá de 2 lugares. Não é um sofá que cabe mais, não tem puff, não tem nada. É o necessário. Tem 2 banquinhos ali que você pode receber visita e as pessoas sentam no banquinho, então todo mundo aperta no sofá. Não é porque você quer que dá, às vezes você tem que abrir mão de alguns pontos, e esse é qual? Sofá de 2 lugares. Segunda imagem mostra bastante também quando você tem uma cozinha aberta e você quer criar um balcão, mas não tem como colocar um balcão. Você tem que aceitar o espaço que você tem. E aqui foi colocado um sofá embaixo, no lugar dessas banquetas, dessa mesinha, porque é o espaço que precisa. Muitas vezes você precisa de móveis e de espaços que caibam dentro, e você tem que abrir mão de alguns itens. Então, o tamanho ideal para um sofá, para uma sala, é com um sofá ali. Não tem como você colocar uma banqueta e um sofá, senão vai ficar uma banqueta e uma poltrona, e você vai sentar sozinho. É confortável? Então, essa é uma solução que você tem que levar em consideração também, de acordo com o seu projeto, lógico. Aqui também tem um item que é o de ser uma sala bem estreita. Se você coloca uma mesa central, um aparadorzinho, uma mesa de apoio, você acaba atrapalhando. Você pode ver que tem uma pequenininha, redondinha ali, pra você apoiar um baldinho de pipoca, um controle, algo do tipo. Mas não tem nada no centro que atrapalhe a circulação, né? Aqui tem um exemplo que é mais difícil de acontecer, mas acontece. Quer dizer, não é que é difícil de acontecer, é uma solução. Você tem uma sala muito grande, você tem uma sala de TV e uma sala de estar. Esse móvel, ele já é grande o suficiente, ele abraça o ambiente, então ele
tem o próprio móvel, ele já, o seu próprio sofá, ele já serve para os dois ambientes. Essa é uma solução bem interessante, às vezes você não conseguir dividir. Também serve para o ponto anterior sobre divisão correta de ambientes. Luz natural. A luz natural eu comentei que tem gente, sim, que acaba errando, com aquelas imagens colocando um móvel bem na frente da janela ou de um painel de vidro e acaba matando toda a iluminação natural. Se você puder, ao máximo, economizar até energia e você tem uma vista interessante, você usa e abusa dessa vista, criando paisagens. Aqui eu acho que tem um sonho de qualquer leitor, qualquer pessoa zen, qualquer pessoa que gosta de ler, um painel bem grande e algumas almofadas. Não tem nada obstruindo aquela vista. Tem uma árvore, tem um tronco enorme, uma árvore de um tronco enorme que você está vendo a parte externa. Mas não te atrapalha em nada a iluminação. Se encontrar que entra, traz vida, traz sol. Lógico que você tem que tomar cuidado de ficar batendo muito sol nos livros, mas aí nada que uma persiana resolva. Nesse outro item, além da própria janela com a iluminação, tem uma claraboia em cima que traz mais iluminação. Então, você está usando mesmo do que a natureza te dá, né? Que é a luz natural propriamente dita. Lógico, tem que tomar cuidado, tem que ser feita manutenção, acaba sujando. Então, é um ponto que você tem que tomar cuidado. Mas aqui é muito bom utilizar. Aqui também você tem uma sala enorme que integra com uma sala de jantar e você está fantástica, cheia de plantas, cheia de samambaias, de palmeiras, enfim, o que for. E a pessoa optou por deixar vidro e não colocou nem persiana nem nada. Muitas vezes não tem necessidade. Ah, mas eu vou ter mais coisa para limpar. Imagina que aí você não vai acender nunca uma lâmpada de manhã, na parte da manhã, na parte da tarde. Essa incidência do sol, ela é perfeita. Você traz mais vida, você deixa tudo mais iluminado. Assim como a outra imagem. No meio da sala de jantar, optaram por colocar uma claraboia. E toda a iluminação ali sai dali, fica naquela sala e cria um ambiente super legal. Um ambiente que dá... Eu acredito, se eu estivesse num espaço desse, ia ser perfeito. Segundo e penúltimo item. Iluminação adequada. A gente comentou sobre iluminação inadequada, falta de iluminação. Pontos que faltaram e aqui alguns pontos que são interessantes sim tomar cuidado. E algumas soluções interessantes. Aqui tem uma parede com textura, uma parede com quadro e você vê que a iluminação foi suficiente. Foi suficiente para iluminar todos os espaços até o cortineiro. Na próxima tem também um quadro, além de uma luminária ali de apoio que você consegue abrir para... Você pode acender para ler um livro. Tem luz de destaque no fundo. Você vê que a pessoa, ela pensou mesmo. Você pensou em iluminar cada ponto. Acaba gerando sombra? Gera sombra. Não tem como você deixar em zero essa sombra. Mas você vê que o ambiente está claro. A próxima imagem é uma solução com um trilho. Você consegue iluminar as paredes, aí a parede por ser branca ela reflete a iluminação e amplia mais a iluminação no ambiente. Aqui um ambiente escuro de cozinha. Você vê que tem uma iluminação central, tem um rasgo no teto, muito chique, muito bonito. E a parte de preparo, tanto a parte de consumo, aqui tem um balcãozinho, acredito que não seja a sala de jantar, mas tem umas banquetinhas. Tem iluminação ali também, foi pensada essa iluminação. Não foi utilizada apenas a iluminação central, porque ia criar sombra, a pessoa está comendo e aí está gerando aquela sombra. Não, em cima dela já tem uma iluminação que ela consegue estar preparando e tudo mais. Um ponto importante de iluminação que deve ser levado em consideração são em banheiros. Às vezes você, mulher, homem, se maquia no banheiro e você precisa de uma luz que venha no seu rosto. Mas você nem se importa tanto, você faz o banheiro, coloca uma iluminação no centro, tá ótimo. Tá. Mas aquela iluminação, ela gera uma sombra. E como é que você vai fazer aquilo
que precisa de luz, sem ter sombra. Eu vou colocar um negócio, vou acender meu... Não dá certo. Você precisa de uma iluminação que venha do vidro, então você vai gastar em um espelho um pouco mais caro com iluminação, você vai criar arandela no vidro, assim você vai colocar arandelas. Essas são algumas soluções para a parte de iluminação, tá certo? E por último, assim como eu comentei, primeiro, contratar um profissional. Existem muitos erros que, se você não contrata um profissional de ser um arquiteto, um eletricista, acaba acontecendo alguns problemas. E aqui novamente eu falo, contrate um profissional. Contrate um profissional de arquitetura, porque você vai precisar muitas vezes de documentação. Contrate um profissional gesseiro para fazer um projeto interessante de gesso, um eletricista que saiba mexer. Às vezes a gente fala levando mais barato, e é aquele ditado, mais barato sai caro, porque muitas vezes a pessoa faz mais barato, mas não é aquilo que você queria. Então invista nisso, invista em projeto, olhe projetos, invista em arquiteto, em engenheiro, porque você não vai errar. Erros surgem, lógico, claro, mas aquele ponto mais importante eles vão estar pensando, pois já convivem bastante com isso. Eu também sou um exemplo, então novamente deixo meu contato. Se você precisar, já me segue, manda e-mail, tem alguma dúvida. Nossa, eu acho tão difícil isso, comenta comigo. E aí a gente volta também no mesmo ponto. Ai, mas é caro, ai, mas é isso. Às vezes é um certo preconceito que você tem muitas vezes antes de conhecer o profissional. Então entra e dá uma olhada nisso e conversa com o profissional. Não vai ser cobrado nada. Conversa, questiona, mostra suas dúvidas, tá certo? Bem, por aqui é isso. Então, mais uma vez, obrigado pelo voto de confiança de ter ficado até aqui. Se você gostou, até se você não gostou, já comenta. Se você chegou aqui de paraquedas, muito obrigado também por ter ficado até aqui. Dá uma olhada nos meus outros vídeos, me acompanha um pouco mais, vê um pouco mais do meu trabalho. E rede social, segue lá, dá uma olhada. Muito obrigado, até a próxima.